Leitura da profecia de Zacarias. Isso diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isso diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está conosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Nós temos ouvido que o Senhor está conosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filistéia ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, depois de nosso Senhor Jesus Cristo exercer o seu ministério na Galileia, anunciando o reino de Deus, fazendo milagres e testemunhando o amor eterno e incondicional de Deus por nós, chegou o tempo, diz o evangelista, dele ser levado para
céu. Sabendo Jesus que aquela era a vontade do Pai, sabendo Jesus que aquele era o seu chamado, sabendo Jesus que aquela era a sua vocação, diz o nosso texto do Evangelho, ele, Jesus, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Outras traduções dizem assim: ele dirigiu-se resolutamente para Jerusalém, ou seja, de maneira firme, de maneira decidida, com determinação. Este advérbio expressa a decisão firme que nosso Senhor Jesus Cristo havia tomado. Esse advérbio expressa qual era a firmeza e a intensidade do seu propósito. Mas vejam que coisa interessante que está ali no texto original. Se esta palavra fosse traduzida literalmente, nós deveríamos ler assim: Jesus endureceu o seu rosto. Esta expressão, que está literalmente desse modo no texto original, Jesus endureceu o seu rosto, no sentido de enrijeceu o seu rosto. Esta expressão foi tirada do livro do profeta Isaías, quando ele fala em um dos cânticos do servo sofredor, no capítulo 50, verso 7. Diz ali o servo falando: eu tornei o meu rosto duro, enrijecido como a rocha, como duro como a pedra. Esse sentido de enrijecimento tem um duplo sentido. Pode se referir a um sentido material, a um sentido físico, e pode se referir ao mesmo tempo num sentido moral, daquela pessoa que mantém-se fortalecido, mantém-se aferrado, mantém-se apegado aos seus propósitos, mantém-se fortalecido mesmo diante das adversidades. Nosso Senhor Jesus Cristo abandonou-se completamente e decididamente à vontade do Pai. O contrário de alguém que é resoluto, alguém que enrijeceu o seu rosto diante dos seus propósitos, é a pessoa que é irresoluta, aquele que não tem firmeza nas suas decisões, aquele que não sabe o que quer, ou pior ainda, agora quer uma coisa e logo a seguir já quer outra coisa diferente. O contrário de uma pessoa resoluta é uma pessoa hesitante.
aquela pessoa que demonstra indecisão e insegurança diante dos seus propósitos. O contrário de resoluto é a pessoa vacilante, que não é firme, que muda de opinião com facilidade. Se fosse o meu pai, ia dizer aquela pessoa que se assemelha a uma folha de bananeira. Para onde o vento der, é o lado para onde ela vai pender. O contrário de uma pessoa resoluta é a pessoa indecisa, que não consegue tomar uma decisão de modo firme e definitivo. O contrário de uma pessoa resoluta, desculpe a expressão vulgar, é uma pessoa frouxa, é uma pessoa pouco firme, é uma pessoa covarde diante da vida, mesmo sabendo que não seria bem recebido, mesmo sabendo que não encontraria hospedagem, pelo simples fato de estar indo para Jerusalém. Nosso Senhor Jesus Cristo não ficou arrumando desculpas para abandonar o projeto do Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo não caiu na autopiedade. Nosso Senhor Jesus Cristo não se deixou levar pelo vitimismo, não ficou sentindo pena de si mesmo. Ele inclusive recusa a ajuda dos seus discípulos que querem intervir em seu favor, mas sem usar a caridade. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando São Jerônimo, que foi um grande teólogo, que foi um grande historiador, que foi um grande confessor, que é um doutor da Igreja e talvez seja mais conhecido por ser o tradutor da Bíblia das suas línguas originais para o latim, que era a língua popular no seu tempo. A vida de São Jerônimo nos mostra que a dúvida, a inércia deve permanecer em nossa vida até o momento em que nós estamos fazendo o discernimento. Mas quando chegarmos a uma decisão, ela deve ser prontamente, ela deve ser imediatamente executada. Nós iremos, diz o autor sagrado aqui na nossa primeira leitura, nós iremos porque ouvimos dizer que Deus está conosco. Este é o motivo de, depois de decidirmos alguma coisa, com determinação e com prontidão a executarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.